Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ontem, que dia foi ontem? Dia 10. Ontem foi o dia da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz. Vocês sabiam disso? É o dia de aniversário de morte de Alfred Nobel, o homem que dá nome à premiação, também é o químico que inventou a dinamite. Interessante. E essa premiação acontece sempre no dia 10 de dezembro. Ontem foi essa premiação, ela já foi anunciada no meio do ano, mas ontem ocorreu a cerimônia. Esse Prêmio Nobel da Paz, ele visa reconhecer aqueles que fizeram o melhor trabalho pela fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução dos exércitos permanentes e pela realização e promoção de congressos de paz. Palavras expressas no testamento do falecido, que dá nome ao prêmio. Diversas opiniões, diversas pessoas, diversas instituições, organizações são indicadas ao Oscar. Não há um filtro, um critério para a indicação. A cada ano se bate o recorde de indicados. 200 e poucos indicados ao recorde. Teve até um ano na história disso que uma pessoa indicou em uma memória de Adolf Hitler como indicado ao Nobel da Paz, somente para criticar o prêmio, como não há filtro nenhum para os indicados. Claro, há alguns critérios depois que uma comissão vai escolher aqueles que vão ganhar o prêmio. Pode ser 1, 2, 3, normalmente é mais que uma pessoa ou organização que ganha esse prêmio. Eu não estudei muito, então vou parar por aqui para falar sobre o Nobel da Paz, mas será que é sobre esse tipo de paz que é premiada que Jesus está falando quando ele diz no versículo 9 do texto que nós lemos: bem-aventurados são os pacificadores? Será que é esse tipo de paz? Será que numa versão moderna do texto bíblico seria: felizes são os que se esforçam pela fraternidade e abolição da força militar? Será que é esse tipo de paz que Jesus está falando? Esses esforços humanos para eliminar o mal e instituir a paz nunca serão saciados aqui pelo próprio homem. O pastor Martin Lloyd Jones, falecido, médico, teólogo, ele comenta no seu comentário, ele faz a seguinte pergunta: por que há tantas guerras? Por que essa constante tensão internacional? O que há no mundo? Por que nós já tivemos 2 guerras mundiais no século XX? Ele viveu nos anos 70, 80. E por que essa ameaça perene de novas guerras, além de toda essa turbulência, discórdia e infelicidade na vida das pessoas? Ele mesmo responde no seu comentário, biblicamente: só existe uma resposta para toda essa indagação: o pecado, a maldade no coração do homem. Ele faleceu no início dos anos 80 e não viu a guerra do Irã contra o Iraque, não viu a guerra das Malvinas contra a Argentina, não viu a guerra do Líbano, a guerra do Golfo 1, 2 vezes, não viu a guerra do Congo, não viu a guerra no Afeganistão, não viu a guerra do Iraque, não viu os esforços da Al-Qaeda, do Hamas, na guerra da Síria, e muito menos outros conflitos sem notoriedade da mídia, até então o último confronto da Rússia contra a Ucrânia, que continua, apesar de ter outras coisas mais interessantes para a mídia. O mundo está perdido. O pecado e suas consequências têm feito mal a muitas pessoas. Muitas pessoas têm sofrido por causa desse mundo perdido. A ONU tenta, sob o lema libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. Esse é o lema da ONU. Ela tenta parecer uma agenciadora da paz, mas não se sustenta como tal. Tantos escândalos de corrupção e de más intenções. Porque a paz que o mundo oferece é um momento de trégua para recarregar armas. É um momento de se reorganizar, rever estratégias. Mas não foi sempre assim. E não será sempre assim. O pastor John MacArthur, ele diz que a Bíblia começa com paz no jardim e termina com a paz na eternidade. Então não será sempre assim, irmãos. E hoje nós veremos que os filhos de Deus são aqueles que propagam a paz de Cristo e os resultados dela.
De novo, os filhos de Deus são aqueles que propagam a paz de Cristo e os resultados dela. Eu quero começar pelo final do versículo que diz: bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que é ser chamado filho de Deus? Então quer dizer que eu tenho que ser um pacificador para ser um filho de Deus? Quer dizer que se eu quero ser filho de Deus, eu preciso ser um pacificador? Não. Nós temos visto ao longo dessa série que as bem-aventuranças não são condições de um contrato para a salvação, mas elas são evidências de alguém que foi salvo, alcançado pelo amor de Deus. São as características do cidadão do reino dos céus. Então, ele não está dizendo como a gente se torna filho de Deus. Jesus está simplesmente dizendo que os filhos de Deus são de fato pacificadores. Porque para Deus ser chamado já é. É assim que Deus considera a palavra dele é certa. As pessoas que são pacificadoras, elas são reconhecidas como filhas de Deus. E serão reconhecidas como filhos de Deus no julgamento final. Serão recebidas na casa do Pai. Porque são filhos de Deus. E os filhos de Deus são pacificadores. O pastor D.A. Carson, ele explica, naquele livro que está para vender ali sobre o Sermão do Monte, que tem aqui na nossa mini livraria, ele explica que no pensamento judaico, filho de significa ter a natureza de, portador do caráter. Então, filho de alguém, quando a pessoa fala você é filho de, é mais em relação que você é parecido, você tem o caráter daquele que ele chama de filho de. E ele até explica ali, se alguém te chamar de filho do cão, ele não está insultando os seus pais. Ele está dizendo que você tem características como de um cão. É assim que a gente entende. A gente aqui, ouve aquele palavrão famoso que chama xinga-mãe, e a gente se preocupa com estar ofendendo a mãe. Mas nesse entendimento, a preocupação não é com outra pessoa. Estou ofendendo você por ter traços de alguém que é assim. Esse é o significado bíblico aqui no bom sentido, obviamente. Então, é que você tem um caráter semelhante ao Pai. E essas duas, as expressões ser filho de Deus ou descendente de Deus, elas têm o mesmo tipo de relação, de filiação. Você é um descendente, você é um filho de Deus. Só que filho tem mais a ver com caráter, com ser parecido com o Pai, e descendência é apenas uma questão legal. Nós somos adotados por Deus como filhos dele na sua família. Fomos enxertados na videira pelo Pai. E agora nós damos os frutos que a videira dá. Nós temos o caráter de Jesus. Ou precisamos ter. Os filhos de Deus são portadores do caráter de Deus. Porque os filhos de Deus são aqueles que propagam a paz de Cristo e os resultados dela. Os filhos de Deus são pacificadores. Você sabe o que é um pacificador, né? Alguém que promove, propaga a paz. Ou como diz o discurso do Prêmio Nobel, alguém que faz congressos sobre a paz, né? Mas que tipo de paz esse pacificador bíblico propaga? Que tipo de paz a Bíblia está falando? São dois meios de propagar essa paz, que estão diretamente ligados ao nosso texto de hoje. E são os dois tipos de paz que Cristo traz. Para entendermos isso, a gente precisa olhar para Jesus Cristo. Obviamente, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então nós vamos olhar para Ele, e esse é o primeiro aspecto de um pacificador bíblico, é aquele que propaga o caminho da paz. Um pacificador bíblico, ele propaga o caminho da paz. Jesus é o maior pacificador já conhecido. Ele é chamado na Bíblia, lá em Isaías 9, de o príncipe da paz. Ele que tem a autoridade da paz. Jesus não é um pacificador daquele tipo que veio para cessar com a hostilidade entre as nações e ser indicado ao Prêmio Nobel. Não, Jesus, ele está falando aqui entre cessar a hostilidade que há no seu coração para com Deus, a sua rejeição e rebeldia para com Deus. Ele vem para colocar paz no seu coração, paz com Deus. É essa paz que ele veio estabelecer. Jesus estabelece a paz entre Deus e o homem, removendo o pecado, que é a barreira, o motivo do afastamento e do conflito. Ele traz paz para o homem consigo mesmo, fazendo a gente saber quem nós somos de fato, qual é o propósito, a missão da nossa vida,
Por que Deus nos criou? Eu preciso de paz. E Ele traz paz entre o homem e seu semelhante, porque o reencontro com Deus e o entendimento da nossa missão vai afetar todos os nossos relacionamentos, vai ressignificar a nossa relação com outras pessoas. Isso já começou lá com os judeus e gentios. Olha o que o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 19 nos diz. Efésios 2, de 11 a 19. Paulo diz: não esqueçam que vocês, gentios, que eram os que estavam lendo a carta, não esqueçam que vocês eram chamados de incircuncidados. Eram pessoas fora do povo de Deus. Eram incircuncisos. Pelos judeus, os judeus chamavam eles assim, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Obrigado, Pedro. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Vocês viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Falando para os gentios, nós. Agora, porém, os gentios, nós, estão em Cristo Jesus, os que se converteram, os que têm a fé na obra de Jesus. Antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema de lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Agora, por causa do que Cristo fez, ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto, os judeus. E ele trouxe essas boas novas de paz. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Vocês são filhos. Vocês não são apenas um outro povo, um segunda categoria. É um só povo. Isso que ele está falando aqui, dessa unidade que a paz de Cristo faz entre o homem e o seu semelhante também. Ele fala da paz com Deus, da paz consigo mesmo e da paz com o seu semelhante. Sim, Colossenses 1:20 nos diz que por meio dele, Cristo Jesus, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai estabeleceu a paz com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Essa é a mensagem de um verdadeiro pacificador. Um pacificador não é alguém que se empenha, um pacificador bíblico não é alguém que se empenha numa missão de paz da ONU, sendo um peacemaker ou um peacekeeper, que chamam, né? Aqueles que vão para fazer a paz, ou para implementar a paz, ou para manter a paz. Não. O mensageiro, o pacificador bíblico, ele anuncia essa mensagem de paz. A paz de Jesus ao coração do homem, consigo mesmo, com seu Criador, consigo mesmo e com seu semelhante. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 20, nos diz... Vocês querem desligar? Está incomodando vocês, hein? Ou pisca-pisca aqui? 2 Coríntios 5, 19 e 20 nos diz que em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa da reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Você é um pacificador quando você anuncia essa mensagem da reconciliação, da paz que Cristo veio estabelecer. Os filhos de Deus são aqueles que propagam a paz de Cristo.
E essa paz muda a sua vida. Muda a vida de quem entende e crê na palavra de Deus. Quando ela diz lá em Isaías 53, o verso 5 e 6, diz o seguinte, preste atenção. Mas Jesus, ele, não diz Jesus, mas ele, se referindo a Jesus, foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que nós recebêssemos a paz e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade, o pecado de todos nós. Quem crê que Jesus sofreu a consequência do seu pecado como o sacrifício substituto e viveu a vida santa para que você tivesse acesso ao Pai, você se torna esse filho de Deus. E você anuncia essa mensagem como pacificador. Mensagem de cura, de reconciliação, de libertação do peso do pecado, do medo, da insegurança. Será que está bom? Será que eu estou agradando a Deus o suficiente para Ele gostar de mim? Porque não é só para o mundo que está perdido nas drogas, na prostituição. É para muitas pessoas que vivem dentro de igreja com medo de Deus. Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu sou bom o suficiente para agradar a Deus? Fica tranquilo, você não é bom o suficiente para agradar a Deus e nunca será. É por causa do que Jesus fez que você é aceito por Deus. E Ele te capacita a evoluir nessa vida de Deus e agradar a Deus. Você tem aprendido sobre isso, nós temos aprendido na palavra de Deus isso. Deus nos aceita pelo sangue de Jesus que cobre os nossos pecados, as nossas besteiras, as nossas rateadas. E nos dá a chance de recomeçar e caminhar com Ele. Em gratidão, em santidade, buscando ser santo como Ele é santo. E Hebreus nos diz, sem a santidade ninguém verá a Deus. Então a nossa vida tem que ser marcada pela busca de santidade, de amadurecimento, de crescimento. Não podemos olhar para o passado e ser a mesma coisa que éramos há 5, 10, 20 anos atrás, se você está em Cristo. É uma caminhada de amadurecimento. Esse é o primeiro aspecto. Essa paz muda a nossa vida, muda na santidade. É uma paz que tira esse medo, tira a angústia, tira a ansiedade. Uma paz que excede o entendimento, como diz Filipenses 4:7. Guarda a nossa mente e coração. Esse é o primeiro aspecto de um pacificador bíblico. Os filhos de Deus são aqueles que recebem e propagam a paz de Cristo. Outro aspecto da paz de Cristo que os filhos de Deus propagam é o resultado dessa paz. Propagando os resultados da paz com Deus. Jesus, Ele é o supremo pacificador. Somente por meio dele temos paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com o nosso semelhante. E a nossa pacificação, a filiação agora como filhos de Deus, inclui a proclamação dessa mensagem. Deus nos chamou para anunciar essa mensagem, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como já foi falado aqui. Sim, a nossa pacificação inclui essa mensagem, mas deve se estender a todo o sentido da palavra e a buscar todo tipo de reconciliação. Ser um pacificador externo também. Ao invés de se contentar com amargura e discórdia, ou alguma outra mentalidade mesquinha, do tipo dividir para conquistar, os discípulos de Jesus, filhos de Deus, se empenham em implementar e manter a paz sempre que possível. Não é só anunciar o Evangelho, é pacificar ambientes também. Deu certo, Fabiano? Se não der, tudo bem, a gente desliga para a gente não se distrair mais, tá bom? Não tem problema. Se ficar piscando mais, a gente deixa assim e depois a gente vê. Obrigado. O papel do pacificador cristão implica sim anunciar a mensagem da paz, mas também acalmar tensões, buscar solução. Esse aspecto da paz é muito difícil. Você interferir em relacionamentos para reconciliação. Porque é mais difícil ainda, porque somente quando o primeiro aspecto, o anúncio da mensagem, quando a paz de Cristo invade o seu ser e a sua vida, então você consegue aprender e amadurecer para ser um pacificador de ambientes também.
Quando a paz de Cristo nos controla, é que podemos ser verdadeiros pacificadores bíblicos. Porque fazer paz não é apaziguar ou ignorar. Como tem gente que gosta de manter a paz nos ambientes, ignorando o que está acontecendo. Não mexe nisso. Não vai dar bagunça. Deixa assim. Em nome do bem-estar. Bem-estar não é paz. Porque muitas vezes você não resolve o conflito, você não resolve o problema, você ignora, você foge. A paz tem um preço a pagar. Nós vemos isso na Bíblia. A paz com Deus, a reconciliação teve um custo, e um custo muito alto, o sangue do Filho de Deus, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. E para a gente criar ambientes de paz, muitas vezes a gente vai ter que ter um preço a pagar. Dar a cara a tapa, se manifestar, correr o risco de ser zombado, de ser ignorado. Mas assim procedem os filhos de Deus. Paz não é fuga dos problemas. Alguns procuram paz interior, fugindo dos problemas. Eu quero paz, trocam de trabalho, fogem do emprego. Eu quero paz, trocam de igreja. Eu quero paz, trocam de casamento. Eu quero paz, e ficam trocando. Nada na vida satisfaz. Trocam de relacionamento, foge de casa, foge da família. Eu quero paz. Mas nunca vai encontrar a verdadeira paz, fugindo do problema. Foge de conflitos necessários para a resolução. Tentam silenciar e abafar a voz que diz dentro de você: você está errado, você está fugindo, você precisa confrontar, você precisa interferir. E só eu posso te ajudar quando o Espírito Santo fala para você. Nem sempre é resolver um problema com outras pessoas, muitas vezes é um problema interno, mal resolvido com Deus, falta de entendimento bíblico, expectativas erradas quanto ao que Jesus quer para a sua vida. Você ouve um pregador por aí e cria uma expectativa do que Deus quer para você e acha aquilo, e não vai conferir na palavra de Deus se de fato é o que Deus quer para mim. Espera aí, isso que ele está falando é muito legal e bonito, mas é o que a Bíblia diz de fato? É isso mesmo que quer dizer esse texto? E a gente cria falsas expectativas quanto ao nosso Messias. A paz também não é o sacrifício da verdade. Não se produz paz verdadeira comprometendo a verdade sob o disfarce do amor. Não, mas vamos manter a harmonia e o amor. Vai gerar muita confusão, hein, se a gente for resolver esse problema. Paz não é passar o pano. Paz não é ignorar e fugir. Ser um pacificador bíblico não é ser pacífico. É promover a paz, resolvendo conflitos. Quantos países entram em paz depois de guerra, mas é apenas um tratado de trégua? Porque o clima de ódio, o clima que fica entre as nações, muitas vezes não se recupera por gerações e gerações. A tensão, o convívio. A paz não é isso. A paz é a reconciliação. A paz é você poder abraçar o seu inimigo. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas a paz que Jesus estabeleceu faz com que nós possamos ser abraçados por Deus. Ele não fica assim: tudo bem, não vamos mais brigar. Não é esse tipo de paz. Não, nós somos agora amigos, filhos de Deus. A paz bíblica é reconciliação. A paz é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz vem quando a verdade é conhecida e o problema é resolvido. Pois, como diz Lopes, a paz derruba o muro da inimizade, constrói sobre o abismo do ódio a ponte da reconciliação. O caminho da paz muitas vezes passa por confrontos. Mas não confunda confrontos com conflitos. Não confunda confrontos com conflitos. Muitas vezes você ignora o confronto para manter a paz, e ele é necessário para a pessoa usufruir de paz verdadeira. Confrontos são necessários, não confunda. Mas lembre-se do que a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 20. A ira humana não produz a justiça de Deus. Estudamos isso no ano passado, ou início desse ano, não lembro. A ira humana não produz a justiça de Deus. A minha indignação, a minha ira, querendo resolver muitas coisas, eu posso piorar. Eu preciso buscar a justiça de Deus, entendimento bíblico para como lidar com aquele conflito. Oração, clamar para o meu povo, a minha igreja orar junto, pedir para o irmão orar por uma conversa que eu vou ter.
pedir orientação bíblica, conversa pastoral. Eu preciso resolver esse problema. Qual é a melhor maneira? Como eu devo proceder? Mas não conviver com isso. Lembre-se de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que nos diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando você responde mais duro do que a pergunta, e os climas vão só esquentando e cada um vai estufando mais o peito, levantando o nariz. No trânsito não é assim? Em qualquer outro lugar, no futebol não é assim? Em casa não é assim? Mas a palavra branda desarma qualquer um. A palavra amorosa, respeitosa, desarma os nossos oponentes e nos ajuda a lidar em confrontos necessários. Devemos fazer todo o possível, trabalhar para que haja paz entre as pessoas. Nós somos agentes de reconciliação, da paz que liga Deus às pessoas e que liga uns aos outros. Essa é a nossa missão, irmãos. Os filhos de Deus são aqueles que propagam a paz e os resultados dela. Mas não se iluda, não haverá paz nas estruturas, nos governos, entre as nações, se ela não for implementada no coração do homem. O que você vai ouvir no mundo é trégua, porque não há verdadeira paz se não houver paz no coração do homem, e ela só é possível por meio da paz que Jesus estabelece. Enquanto o príncipe da paz não reinar no coração do homem, no seu coração, você estará sempre em conflito consigo mesmo, sempre em conflito com Deus e com o seu próximo. E a igreja de Jesus não está isenta disso, não está isenta de passar por conflitos, mas nós não devemos nos entregar a eles. Muitas vezes nós geramos conflitos aqui por ouvir alguma coisa que não gostamos, uma piadinha, ou alguma outra palavra, ou alguém nos faz um mal mesmo, mentiu sobre nós. Alguma coisa pode acontecer entre nós, irmãos em Cristo Jesus, mas nós não podemos nos entregar a esse conflito. Precisamos resolvê-los biblicamente, confrontar uns aos outros, irmãos, biblicamente. Irmão, você me magoou. Não é que ele magoou, não é aquele beicinho de criança e magoei, mas realmente eu estou chateado com o que você fez, eu não gostei do que você fez, isso feriu. E aí a gente entender se eu fiquei ferido porque eu sou imaturo e não entendi, ou porque outra pessoa passou dos limites. Então precisa ter uma conversa, porque a gente fica nesse clima muito imaturo, ignorante, a gente cria um ambiente muito difícil de conviver. E daqui a pouco esse ambiente gostoso, que a gente se conhece, vai ficando tenso. A gente começa a andar pisando em ovos com as pessoas. Eu não posso falar isso com o Gui, aí com a Cris eu tenho que viver de outro jeito. É muito ruim viver assim, irmãos. É muito ruim você viver num ambiente em que você não consegue ser quem Jesus quer que você seja. E você vai errar, vai espinhar alguém, mas alguém que foi espinhado aqui precisa chegar no irmão e dizer: ele me espinhou, mas eu quero resolver isso para a gente ficar bem. A gente precisa amadurecer nisso, irmãos. Vai acontecer aqui dentro, se já não está acontecendo, se já não aconteceu. Não deixe esses espinhos, essas feridas marcarem a sua vida, a sua alma e gerarem problemas piores para o corpo de Cristo. Vamos resolver na hora, de boa, biblicamente, com outra pessoa, se necessário for, junto com outro irmão, mas não vamos deixar. Vamos ter confrontos bíblicos para que a paz reine, a comunhão do corpo de Cristo prevaleça. A igreja não está livre disso. E é por isso que Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, visto que vocês, cristãos, foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos por isso. Termina assim, parece meio fora de lugar, né? E sejam agradecidos por isso. Que foi que Deus colocou aquela pessoa na nossa igreja. Seja agradecido por isso. Deus colocou aquela pessoa na igreja por tua causa, para trabalhar no teu coração, para te fazer amadurecer. Ele vai ser um instrumento do Senhor na sua vida e você na dele. Isso é ser igreja. Crescer na comunhão e usufruindo de paz. E quando a gente pensa em árbitro, como Paulo escreve aqui, se a gente pensar no árbitro esportista, que está sempre com um apito, né, ou dois nas mãos, então quando ele toca o apito em caso de infração, na hora, não é depois, não é deixa assim.
Cometeu infração, apitou, vamos corrigir. Vamos dar um passo atrás, vamos ver o que aconteceu. Onde é que eu dei liberdade que eu não devia dar? Onde é que tu não entendeu como eu sou? Ou eu estou preocupado demais? Ou eu ando muito tenso, muito nervosinho por causa de outras coisas e estou descontando nos meus irmãos, não estou sabendo relevar, não estou sabendo brincar. Então a gente tem que amadurecer para conviver em paz. Paulo não está falando aqui sobre sentir a paz. Ele não está falando que a gente tem que sentir uma paz. O sentir a paz que excede o entendimento é outro contexto de Filipenses 4, 7. Aqui em Colossenses 3, 15, ele está falando que sentir a paz ou não, isso não está em questão. Ele fala que Deus nos chamou para a paz. E algumas vezes nós não estaremos tranquilos ao promover a paz. Estaremos tensos, estaremos nervosos, mas nós precisamos viver em paz. Portanto, a paz, a harmonia e o bem-estar, a comunhão que nós temos uns com os outros deve ser o nosso alvo, sem negociar a verdade. Nós temos que negociar outros fatores. Temos que negociar os nossos desejos, porque eu queria que fosse assim, porque eu queria que fosse assado. Os nossos desejos, o nosso jeitinho, a gente vai negociar em prol dos outros, mas não a verdade. Negociar o nosso posicionamento, negociar a nossa vaidade em prol da paz, da comunhão. Isso inclui muitas vezes ficar calado. É melhor não falar para manter a paz. Às vezes em ambiente que a gente mais gera discórdia quando a gente fica dando opiniões. É muito tênue isso, porque às vezes parece que a gente tem que agir, às vezes não. Eu vou agir por mim ou é por Deus. A gente precisa de muita intimidade, discernimento do Espírito e conversas francas. Porque muitas vezes a gente pode pensar que está fazendo em nome de Deus alguma coisa, mas é por pura vaidade e orgulho. Muitas vezes a gente pode deixar de fazer, achar que está bem, não, eu não quero criar confusão, mas é por medo e temor a homens, insegurança. Então é uma área, parece que cinzenta, a gente entender quando eu devo ou não devo. E a gente precisa, porque envolve motivações, e motivações é sempre uma área muito cinzenta. A gente precisa de intimidade com o Espírito Santo, de comunhão com os irmãos, de sinceridade. Irmão, conversar com alguém, eu estou querendo resolver esse problema, esse conflito. O que você acha? Será que eu estou sendo orgulhoso? Será que eu estou sendo medroso de não resolver e preciso conversar? E o outro vai dizer, cara, isso é frescura, fica tranquilo, não vai resolver isso, deixa quieto isso aí. Ou então o outro vai dizer, não irmão, você precisa resolver isso aí. Isso não pode ficar assim, porque vai piorar essa ferida. Então vamos resolver logo. Então não se resolve sozinho, se resolve no corpo que Cristo nos chamou para a unidade, para a paz. É um desafio para nós. E o questionamento que fica é esse. Para nós. Vou tocar já, vamos acabar. Pode vir, Felipe. Primeiro questionamento que fica para nós. Você já experimentou a verdadeira paz com Deus? Você usufrui de paz com Deus? Paz consigo mesmo e paz com os outros? Ou será que é sempre guerra na sua casa? Será que é sempre guerra no trabalho? Será que é sempre guerra nos seus conflitos pessoais? Ou você usufrui de paz? Você acredita que Deus nos deixou a sua palavra como o único meio da gente compreender a vida que Ele tem para nós? Na Bíblia, se você crê, Ele diz aqui que o único meio de ter paz com Ele é por meio do sacrifício de Jesus, por meio da fé no ensino de Cristo Jesus. E não é uma fé espiritualizada moderna. Eu sou um cara espiritual, porque hoje está muito em alta você ser espiritual. Eu vou em alguma igreja, eu acredito em Jesus também. Está muito em alta ser espiritual. A fé não é acreditar em algo. A fé é uma confiança. Senhor Jesus, eu confio em Ti, na Tua palavra. E se a Tua palavra diz que isso é o melhor para mim, eu não estou entendendo como, mas eu confio. Eu creio, isso é fé, e eu vou te obedecer e fazer o que o Senhor manda, porque isso é o melhor para mim. Eu creio, fé é isso, é confiar. Quando Jesus diz vem, eu vou. Quando Jesus diz vai, eu vou. Quando Jesus diz senta, eu sento. Quando Jesus diz cala-te, eu calo. Quando Jesus diz fala, anuncia, eu falo e anuncio, sem temor aos homens, mas com fé no Senhor. Porque a fé não é essa modinha, é uma confiança em Jesus. No que você confia? Num filósofo? Em Jesus? Numa igreja? Num pastor? Numa filosofia que talvez na vida? Numa confusão, uma mistura de filosofias na sua vida? Ou você confia em Jesus?
Porque Ele disse que Ele é o único caminho. Ele não disse que há outros. Então, se você diz que confia nele, mas confia em outros, então você pode dizer que confia em outros, mas não confia nele. Porque você está negando o que Ele disse. Quem confia nele, confia somente nele. E às vezes a gente fica divagando pelas incertezas desse mundo. Incertezas da vida. Questionamentos, angústias. Ansiando entender o que, como, quando as coisas da vida. Buscando paz em muitos lugares. Mas a paz de Cristo não pode ser encontrada na compreensão terrena, na intelectualidade, na sabedoria humana. A paz de Cristo é uma paz maior, irmãos, e perfeita, que é estabelecida pelo príncipe da paz, o próprio Cristo. Você pode experimentar a paz de Deus hoje no seu coração. Paz com Ele, que remove a barreira do pecado. Pare de depositar confiança em recursos financeiros, em governos humanos. Pare de depositar confianças em carreiras profissionais, em relacionamentos. Confie somente em Jesus. Confie no que é certo, eterno, seguro e verdadeiro. Cristo Jesus e a sua palavra. Tem uma música da banda Resgate que é o nome da paz. O nome da música é o nome da paz. E ela diz, parte da letra: de que adianta estar vestido de branco, ou seja, roupas de festas, né? Que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo? De que adianta você estar por fora querendo curtir bem, roupa de festa, lugares tranquilos, curtindo de conforto, mas a tua alma está apodrecendo? Isso é visível, você acha que as pessoas não percebem. Você tenta se enganar, mas é visível. Se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande e interminável guerra, diz a canção. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma para a guerra? O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. Creia e usufrua dessa paz e segurança. Jesus te chama hoje para usufruir da paz que só Ele pode dar. E o segundo desafio é para aqueles que já usufruem dessa paz, que já entenderam, que já sentiram essa paz reconciliadora, têm intimidade com Jesus, ou já tiveram mais em algum momento da vida, que creram em Jesus e usufruem de paz com Deus por meio desse perdão. E ele pergunta: você é um pacificador? Você tem propagado a mensagem da paz que você usufruiu? Você tem propagado essa mensagem? Vocês que têm sido recebidos como filho de Deus, você tem anunciado essa que é a maior e mais impactante mensagem de paz que o mundo pode ouvir? Você tem procurado viver como um pacificador nos seus ambientes, nas suas conversas, na sua casa, na sua conduta em palavra e atitude? Será que eu sou um pacificador na minha comunidade? Será que eu sou um cara reconhecido como alguém que quer promover a paz, resolvendo os conflitos, mesmo com confrontos necessários, pela minha comunidade, pela minha casa, pela minha família? Será que eu tenho refletido o caráter do príncipe da paz? Anunciando a mensagem e o caminho de Cristo Jesus e vivendo assim? Você e eu fomos alcançados pelo Deus da paz. Alguém anunciou essa mensagem para você. Alguém falou para você da mensagem de paz. De uma ou duas ou três maneiras, em algum momento da sua vida, Deus usou alguém para falar para você, ou alguma coisa, dessa mensagem de paz. E Ele te chama para ser um pacificador. Alguém que anuncia essa mensagem para outras pessoas que estão sofrendo, com guerras internas, conflitos, precisando da mesma mensagem que você usufrui. Mas nós temos nos calado tanto. Deus te chama: abra tua boca e anuncia a mensagem da paz. Deixa a consequência com Ele. Ele vai resolver com a pessoa. Mas esse é o meio que Ele escolheu, eu e você anunciando essa mensagem. Então fala da paz que Cristo Jesus pode dar, resolver esses conflitos que as pessoas têm. Reconciliar pessoas não é fácil. Resolver conflitos internos.
conflitos em lugares, empenha tempo, ouvir mais que um lado, ponderar, conversar, ter humildade. Mas a nossa tarefa é ser agentes de reconciliação e trazer a paz. Nós não somos caldeireiros. Eu trabalhava na indústria e tinha um setor que era caldeiraria. O pessoal tinha que alimentar a caldeira. Muita gente, em vez de ser um pacificador, é um caldeireiro. Alimenta fogueiras. Quer ver a coisa pegando fogo. Quando vê a discórdia, dá aquela risada. Fogo no parquinho, vamos lá. O padrão de comportamento não reflete o caráter de Cristo Jesus. Se você tem agido assim, peça para Deus mudar teu coração. Mas, pois você tem negligenciado uma característica evidente de um filho de Deus. Eu preciso confiar em Jesus e nas suas palavras, mesmo quando for difícil. Há esperança. A mensagem é de esperança, não de acusação. Há esperança em Cristo Jesus para quem vive na guerra, na angústia. Há esperança para nós que muitas vezes temos negligenciado o nosso dever de pacificador. Deus quer te usar. Volte seu coração para Ele, peça para Jesus cultivar em você o fruto da paz. Baixe sua cabeça para nós estarmos orando. Peça para Jesus que nessa semana, em sua casa, no seu coração, habite a paz, a harmonia proveniente da verdadeira paz. O fim do ano está chegando, a tensão aumentando, e talvez a sensibilidade às pessoas também diminui. Eu me vejo assim, mais ríspido, mais insensível. Peça a Deus que te encoraje, te capacite a ser um pacificador em situações difíceis. Pacificador de vidas e relacionamentos. E não um abastecedor de caldeira. Mas alguém que carrega, que eleva a paz por onde passa. Não só harmonia, mas paz para a alma das pessoas. Exale a paz de Cristo, o bom perfume de Cristo nesse mundo. Há uma coincidência cômica que o inventor da dinamite deu seu nome ao Prêmio Mundial de Reconhecimento por Esforços pela Paz. Mais irônico ainda, ou não, é que há uma dinamite verdadeiramente poderosa, não para destruir vidas, mas para transformar vidas. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos diz isso. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, as boas novas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E essa palavra poder, no grego original, é dynamis, é a palavra raiz da dinamite. Há uma dinamite poderosa para transformar vidas que está no seu coração, na sua boca. Você tem esse poder por Espírito Santo que habita em você. Você foi capacitado por Deus, se você de fato crê e usufrui dessa paz, para anunciar paz. Por isso, nesse tempo de Natal, sensibilidade às pessoas, peça para Deus te usar para anunciar essa paz. Anunciar a paz que transforma vidas e a usufruir da paz que Ele te dá. A dinamite de Deus é o poder bombástico que muda as nossas vidas de uma vez por todas e vai nos transformando para a glória dEle. Pela graça de Jesus, para que você tenha a paz e propague essa paz. Proclame essa paz. Os filhos de Deus são aqueles que propagam essa dinamite, a paz de Cristo e os resultados dela em Cristo Jesus. Afinal, é tudo sobre Jesus. Que Deus nos abençoe.